Opa, que bom ver você, parabéns, hein? Mais uma aula pra gente, ó, vou falar um negócio pra você. Essa aula de hoje, não, Lara, você já vai falar de novo, que é um conteúdo que super cai, não sei o quê. Pode olhar no seu edital, pode olhar no seu processo seletivo, concordância verbal, meu amigo, não cai não, despenca, ó, só cola aqui que nós vamos aprender tudo de concordância verbal, tá bom? Deixa o caderninho do lado, deixa aí, ó, seu bloquinho de anotação, pega a sua caneta, deixa aí para você anotar aquela sacada ou anotar aquela dúvida para a gente depois conversar sobre ela, né? Resolver isso aí na aula ao vivo. Combinado? Beleza, então vem comigo. Olha só, assunto importantíssimo, tá? Importantíssimo o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos crescer na vida? Vamos crescer na vida? Cresci, tô aqui com você, tá? Olha só. Então, nós estamos agora na nossa aula de concordância, né? Nós vamos começar, então, a estudar a concordância. Lara, o que é concordância? Eu costumo falar que concordar é combinar, tá? Então, quando você usa, por exemplo, eu tô de blusa vermelha hoje, né? Então, se para combinar com essa blusa vermelha eu coloco, por exemplo, um tênis vermelho, tá? Eu estou combinando a blusa com o tênis. A concordância é uma combinação. É uma combinação que tem que acontecer entre o verbo e o sujeito da sua oração. Basicamente é isso, tá? A concordância, ela na verdade pode se dar entre o verbo e o sujeito e pode se dar entre o adjetivo e o substantivo, tá bom? E aí a gente chama de concordância nominal. Quando se dá com o verbo, concordância verbal, tá certo? O mais importante de tudo, como eu sempre falo com você, muito além das regrinhas, tá? De cair memorizando regra, o que a gente quer é entender a regra, mas dentro do contexto, sempre levando em consideração o contexto, tá? Então tem muita coisa aqui para a gente analisar, tem meme, tem charge, tem tirinha, tem tudo, tem propaganda, exatamente do jeito que cai para você, combinado? Então na aula de hoje você vai aprender a usar corretamente as regras de concordância na construção dos períodos do seu texto, quer seja seu texto verbal oral, quer seja seu texto verbal escrito, combinado? Então vem comigo aqui. Olha só, concordância verbal. A aula de hoje nós vamos falar só dela, só da concordância verbal. Então, você vai aprender a usar as regras de concordância verbal, ou seja, quando é que o verbo vai concordar com o sujeito, o verbo vai ficar, nesse caso, no plural, o verbo com esse sujeito vai ficar no singular. Como está o sujeito? Como está o verbo nessa oração? Vai impactar? Se o sujeito é simples, impacta na forma como o verbo fica? Se o sujeito é composto, isso impacta? Então, o que você tem que entender é que concordar é combinar. E quem combina com quem? O verbo vai concordar com o sujeito a que ele se refere, tá bom? O verbo vai concordar em número de pessoa com o sujeito a que se refere. Mas vem comigo aqui. Qual é o conceito de concordância? A concordância vai estabelecer realmente, né, a flexão que que pode, na verdade, ocorrer entre o verbo, tá? O núcleo do verbo, a palavra mais importante ali, né? Na verdade, em número e pessoa, tá? Mas essa concordância que se dá com o sujeito. Então, o que eu te falei, o verbo, ele quer concordar com o sujeito. Esse é o compromisso dele. Então, vem cá, vou te explicar, isso aqui é tranquilo e você vai adorar. É um conteúdo muito gostoso de estudar, porque, na verdade, você utiliza muito isso na vida prática. Então, é uma coisa que é natural, tá? Então, olha só, todos almejam uma vida digna. Vem comigo aqui, atenção. Guarda esse celular, menina. Guarda esse celular. Menino, vem pra cá. Concentra aqui. Olha só, todos almejam uma vida digna. Verbo, almejam. O verbo almejam está em que pessoa, Lara? Vou te dar uma dica. Ó, para você fazer a pessoa, eu vou colocar aqui para mim só a canetinha, para eu saber a pessoa, qual seria o pronome que eu poderia colocar no lugar da palavra todo, só para eu descobrir em qual pessoa o verbo está. Eu almejam, tu almejam, ele almejam, nós almejam, vós almejam, eles almejam. Então, se fosse para eu tirar o pronome todos e colocar o pronome pessoal no caso reto, seria o pronome eles. Exatamente porque o pronome eles é um pronome de terceira pessoa do plural, quer dizer que o meu verbo está na terceira pessoa do plural, tá? O sujeito a que o verbo se refere, que no caso é a palavra todos, também é um sujeito de terceira pessoa do plural. Tanto é que eu consegui colocar o pronome pessoal eles aí. Então é uma dica, assim, fantástica, vai resolver quase tudo de concordância, isso aqui que eu falei com você agora no início. Está acontecendo concordância, Lara? Perfeito. O verbo está na terceira pessoa, meu sujeito está na terceira pessoa, meu verbo está no plural, meu sujeito está no plural, isso aqui está lindo, tá? Tá lindo. Agora vem cá. Olha isso aqui que apareceu publicado no jornal. Ô Jesus, só Jesus para salvar essa alma, calma, calma. Olha isso.
Segundo o pesquisador do CBPF, advogados franceses solidários ao drama de Madeleine estavam no aeroporto para qualquer problema. Olha só, linda a ação do advogado, querendo ser solidário, querendo ajudar, mas tem que saber ajudar certo, né? Ó, advogados franceses solidários. Qual que é o núcleo desse sujeito? Advogados, né? No lugar dele, eu poderia colocar qual pronome? Poderia colocar o pronome eles. Quer dizer que, no lugar de advogados, eu poderia colocar um pronome de terceira pessoa e de terceira pessoa do plural. Quer dizer que a palavra advogados, ela poderia ser substituída por um pronome de terceira pessoa, quer dizer que advogados está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo, tá, que concorda com essa expressão também tem que estar na terceira pessoa do plural. Quando você vai analisar, olha o que você encontra. Olha isso que você encontrou aqui. Veja bem, quem é que apareceu aqui? Estava, tá? Estava, eu estava, tu estavas, ele estava. É um verbo que está concordando também na terceira pessoa. Terceira com terceira. Só que não adianta concordar em pessoa se você não concorda em número, tá? Porque eu precisava que esse verbo estivesse o quê? No singular. E ele não apareceu no singular. Aliás, desculpa, eu precisaria desse verbo na forma de plural. E como foi que ele aconteceu? Ele aconteceu exatamente ao contrário. Ele apareceu no singular. Vocês viram que eu escrevi o S, né? Eu coloquei o S aí. Tá? Esse verbo apareceu no singular, mas ele precisaria estar no plural. Então, isso aqui está errado, ó, discordou, tá? Não há uma concordância aqui. Qual que é o certo, Lara? Advogados franceses solidários ao drama de Madeleine estavam no aeroporto para qualquer problema. Aí sim, eu teria sujeito na terceira pessoa, tá? Do plural, e verbo na terceira pessoa do plural. Do jeito que está, é um erro de concordância verbal, inclusive um erro crasso, tá? Então, realmente, a gente tem que evitar. Ok? Então vamos lá. Concordância verbal, nós vamos começar a estudar o sujeito simples, tá bom? Vocês estão vendo que existem duas possibilidades de estudar a concordância verbal. Ou você estuda a concordância verbal com o sujeito simples, tá? Ou você usa a concordância verbal com o sujeito composto, né? Olha o posto dele, ó. Composto, quer dizer, aquele que tem realmente mais de um elemento, tá? A nossa aula inicial, a parte inicial da nossa aula aqui, nós vamos estudar, ó, sujeito simples. Então, eu vou focar nisso aqui. Concordância verbal com sujeito simples. Daqui a pouquinho, a gente já está falando desse sujeito composto aí, tá bom? Então, vem cá. Olha só, sujeito simples é aquele que tem um núcleo só. Ele é uma palavra só. Então, por exemplo, eu digo assim para você, ó, o cardume foi pescado ilegalmente. Eu vou ao verbo, né? Primeira coisa, locução verbal, foi pescado, e eu vou te perguntar, quem foi pescado ilegalmente? Você vai me responder, foi o cardume. Esse cardume, ele é o meu sujeito, tá? Ele é o meu sujeito. Quantos núcleos tem aqui no meu sujeito? Um. Então, ele é um sujeito simples. Qual é a regra do sujeito simples? Olha, se você tem um sujeito simples, e esse sujeito simples, ele é um substantivo coletivo, cuidado, porque o substantivo coletivo dá a ideia de muitas coisas, né? Então, quando eu falo para você, o cardume foi pescado ilegalmente, você não imagina um peixe, tá? Você imagina um conjunto de peixes, né? Assim, igual coloquei aqui para você. Então, essa ideia de plural pode levar você a entender que o verbo tem que estar no plural, mas não. O substantivo é coletivo, o substantivo dá a ideia de plural, mas ele é um substantivo singular. Portanto, se o seu sujeito for simples, composto não, vamos usar essa palavra, senão você vai acabar se confundindo, tá? Se o seu sujeito for simples, e esse sujeito simples, ele for formado por um substantivo coletivo, você vai usar o verbo no singular, tá bom? No lugar de cardume, eu conseguiria colocar a palavra ele, né? Ele foi pescado ilegalmente. Então, verbo na terceira pessoa, concordando com o sujeito, também na terceira do singular, tá tudo certo aqui. Lara, e se eu determinasse esse cardume? Tá? Se eu falasse que tipo de peixe é esse, se eu falasse, por exemplo, o cardume de sardinhas, né? Se eu falasse assim, se eu coloco um determinante no plural, aí a coisa muda, tá? Se você usa, eu continuo tendo meu verbo, minha locução verbal foi pescado. Quem foi pescado? Foi um cardume de sardinhas. Qual que é o núcleo do sujeito? Foi cardume. Cardume é um núcleo que é um substantivo coletivo. Eu sei que ele é um substantivo com ideia de plural, mas ele é singular. Porém, esse substantivo, ele apareceu diferente. Ele apareceu com um determinante, que é um determinante pluralizado. Ó. Então, eu estou especificando o cardume, mas o elemento que está me especificando é um elemento plural. O que você pode fazer? Você pode concordar o verbo no singular com o substantivo coletivo
tá? Então, um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. O que foi pescado foi o cardume. Você concorda com o coletivo? Ou então, se você quiser, nesse caso, tá? Em que você tem um substantivo coletivo determinado por uma expressão no plural, você pode sim também concordar com a expressão no plural, tá bom? Então ficaria correto: um cardume de sardinhas foi pescado, concordando com cardumes, assim como um cardume de sardinhas foram pescados ilegalmente, tá? É igual as andorinhas, né? Aquele caso das andorinhas aí que é tão famoso, né? Olha só, quando a gente fala assim, um bando de andorinhas sobrevoou a nossa cidade. Quer dizer, eu estou concordando com o bando, né? Assim, substantivo coletivo, fazendo meu sujeito simples ali. Meu sujeito é uma palavra só, ele é simples. E quem é essa palavra? É um substantivo coletivo, verbo no singular. Beleza, fechou. É verbo no singular e pronto, e acabou. Agora, se eu tiver um coletivo com um determinante no plural, meu verbo pode ficar concordando com o coletivo no singular ou concordando com o adjunto no plural, tá bom? As duas formas estariam corretas, ok? Mais uma situação para você. Eu tenho ainda um sujeito simples, meu sujeito é um núcleo só. Só que a palavra que é mais importante no sujeito, o núcleo do sujeito, é um substantivo plural. Aí é muito fácil. É muito fácil. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Verbo, invadiram. Tá aqui, ó. Meu verbo está no plural. Quem é o sujeito? Os Estados Unidos, tá? Então, o núcleo do meu sujeito aqui, ó, é a expressão Estados Unidos. Lara, isso aí é um sujeito composto? Não, porque Estados Unidos não são dois núcleos separados, eles formam um núcleo só. É o nome de um país, tá? É o nome de um país só. Eu posso até ter um substantivo composto, mas o sujeito é simples. O núcleo é um só. Eu estou falando de um país, tá? Então, o que acontece? Aqui é muito fácil. Quando o seu sujeito é um substantivo plural, a única coisa que você tem que observar, como é o caso aqui também, ó, Minas Gerais possui grandes fazendas de café, tá vendo? Ó, possui, e eu tenho um sujeito aqui, que é um sujeito pluralizado, é Minas Gerais, né? Quando isso acontece, sua atenção tem que estar voltada para o artigo, a presença do artigo ou a ausência do artigo. Repara, quando eu falo os Estados Unidos, tá? Eu sou obrigada a jogar o verbo no plural, tá? Agora, se eu digo Minas Gerais possui grandes fazendas, ainda que ele seja um substantivo plural, tá? Eu sou obrigada a deixar esse verbo no singular. Então, é bem tranquilo. Lara, se o substantivo for plural com artigo no plural, verbo no plural. Sim. Se o substantivo for plural, mas ele não tem artigo, verbo no singular e show. Só tem um detalhezinho, que é quando é nome de livro, como é o caso, por exemplo, de Os Lusíadas. Lembra? Até coloquei aqui para vocês, ó, muito famoso, né, de Luiz Vaz de Camões. O que acontece? Eu tenho aqui, os Lusíadas consumiram anos de dedicação. Claro, pelo que você falou aí, tá muito claro, ó. O verbo consumiram, ele vai ficar no plural. Por quê? Porque o sujeito, os Lusíadas, o sujeito é composto por uma palavra plural, então eu vou olhar se tem artigo. Como aqui tem artigo, pelo que você falou, o verbo tem que ficar no plural. Tá tudo certo, tá? Só que a gramática também aceita, no caso de ser nome de livro, que mesmo tendo o artigo no plural, você jogue o verbo no singular. A gramática aceita. Por quê? Porque você está fazendo referência a uma obra só, tá? Então, a gramática aceita tanto o plural, é a forma mais usada, tá? Como o singular. Eu, no seu lugar, usaria sempre no plural. Por quê? Porque aí você está usando a regra geral lá de cima, tá? Substantivo pluralizado, apareceu com artigo? Verbo no plural. Não apareceu com artigo? Verbo no singular. E se for nome de livro? Tanto faz. Singular ou plural. Lembrando que a preferência é do plural, tá bom? Isso! Tô gostando de ver, hein? Eu tô gostando de ver. É assim que a gente constrói um grande resultado, tá? Fica comigo, não me abandona. Olha só, veja bem. Concordância verbal, esse caso é um caso um pouquinho diferente, só que, na verdade, para a gente não é difícil. Porque nós já estudamos os pronomes relativos, nós já estudamos a função sintática do pronome relativo, tá? Então, a gente sabe lidar com isso aqui, né? Olha só. Quando eu tenho ainda sujeito simples, mas esse sujeito, ele é o pronome relativo que. Lembra daquela aula? Ou o pronome relativo quem, tá? Se você não se lembra dessa aula, é só ir lá na nossa plataforma rapidinho. Você vai achar lá, ó, pronomes, abriu a aula, assistiu a aula de pronome relativo, voltou para cá, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação. Sou eu que fiscalizo esses pedidos.
eu tenho dois verbos. Eu tenho o primeiro verbo, sou, eu tenho o segundo verbo, fiscalizo, tá? O verbo sou está na primeira pessoa do singular, né? O verbo fiscalizo também está na primeira pessoa do singular. Tanto é que se eu quisesse dar um sujeito para ele, eu falaria eu sou, eu falaria eu fiscalizo, tá? O que acontece? Na primeira oração, eu tenho sou eu, tá? Isso aqui já é uma oração. Vou passar uma barra aqui, ó, separando, porque isso aqui já é uma oração. A minha segunda oração é essa estrutura, que fiscalizo esses pedidos. Vamos fazer o teste? Sou eu o qual fiscaliza esses pedidos. Deu para substituir por o qual. Quer dizer que esse que é um pronome relativo. Quando o que é um pronome relativo, ele está no lugar da palavra anteriormente citada. Então, esse que, na verdade, ó, esse que, na verdade, ele está substituindo a palavrinha eu. Se a palavra eu quiser voltar e entrar aqui, ela pode, tá? Então, a única coisa que você precisa saber é o seguinte: quando você tem um sujeito que é a palavra que, como aconteceu aqui agora, na primeira oração, o sujeito é a palavra eu. Na segunda oração, o sujeito é a palavra que. Lara, mas eu entendo que sou eu que fiscalizo. Ok. O que aqui, ó, ele está substituindo a palavra eu, mas é ele que está na oração. Então, dentro da oração que fiscaliza esses pedidos, tá? É a palavra que está funcionando como sujeito. Ok? É isso. Toda vez que acontecer isso, o verbo vai concordar com quem? Com o antecedente da palavra que. Muito tranquilo. Dificilmente um aluno erraria uma questão como essa, porque você não ia falar, sou eu que fiscaliza, tá? Sou eu que fiscaliza. Não, de jeito nenhum. Sou eu que fiscalizo. Então, se o sujeito é a palavra que, o verbo vai concordar, né, com o antecedente do que, no caso, a palavrinha eu, tá bom? Então, o sujeito da primeira oração, eu, e o sujeito da segunda oração, a palavra que. Venha comigo para o próximo exemplo. Olha só, sou eu quem fiscaliza esses pedidos. Mudou. Eu estou usando agora a palavra quem. O pronome quem, você se lembra, ele é um pronome que ele exige, né? Sempre é a preposição. Ele é um pronome que exige uma ideia, que é uma ideia importante, que é a ideia de pessoa, né? A ideia de pessoa. Então, o que acontece aqui? Olha só, duas coisas interessantes. O pronome quem, lá, ele é obrigatoriamente preposicionado. Eu já estou vendo o pronome quem sendo usado sem preposição. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero foco na concordância. Olha só. Sou eu quem fiscaliza. Verbo, sou, verbo, fiscaliza. Dois verbos, duas orações. Tá? Sou eu, sou, verbo, fiscalizo, verbo, dois verbos, duas orações. Vamos separar essas orações. Vem comigo aqui. Primeira oração, sou eu. Sujeito, predicado. Segunda oração, quem fiscaliza esses pedidos, tá? Sou eu, barra. Primeira oração, segunda oração, quem fiscaliza esses pedidos. Ok. O que acontece? O pronome quem, ele também é um pronome relativo e ele também substitui a expressão anteriormente citada. Então, ele também está substituindo a palavra eu aqui, tá? Tanto na primeira oração quanto na segunda oração, o quem está substituindo a palavrinha eu, porque ele é um pronome relativo. Porém, qual é a análise que eu quero que você faça aqui comigo? A análise que eu quero que você faça comigo é a seguinte, olha só. A análise que eu quero que você faça comigo é a seguinte. Na primeira oração, se eu quiser pegar o eu, tá? Se eu quiser pegar esse eu e colocar aqui, eu posso. Na segunda oração, se eu quiser pegar esse eu e colocar aqui no lugar do quem, eu posso, tá? Mas o que eu quero te mostrar, e por isso eu vou ter que apagar tudo aqui, ó. Ó, o que eu quero mostrar para você? Olha a possibilidade de concordância, tá? Eu tenho a primeira oração, eu tenho a segunda oração, os dois são pronomes relativos, acabei de provar para você, eles substituem os termos anteriormente citados, está tudo certo. Como a palavra quem, ela é um pronome diferente, tá? Ela é um pronome que sempre vai substituir pessoa. Quais são as concordâncias possíveis que você pode fazer? Este verbo aqui, ó, ele pode considerar, tá, que a palavra quem está representando a terceira pessoa. E aí ficar realmente concordando com a terceira pessoa do singular. Então, ó, eu posso, nos dois casos, o quem é sujeito da segunda oração. Então, nesse caso aqui, a palavra quem estaria substituindo a palavra ele, por exemplo. Tá? Então, ele fiscaliza esses pedidos. Ah, mas não é estranho? Não, porque a palavra quem só substitui a ideia de pessoa. Então,
O que eu quero falar para você? A gramática permite que, com o pronome que, você só concorde com o termo antecedente. Mas com o pronome quem, você pode concordar com o antecedente, que seria esse caso aqui de baixo, ó. Eu concordei com o antecedente, por isso que ficou sou eu quem fiscalizo, tá? Mas eu também posso concordar com a própria palavra quem na terceira pessoa. As duas são corretas, tá bom? Então eu posso falar sou eu quem fiscaliza, concordando com quem, como se o quem fosse uma terceira pessoa, tá? E sou eu quem fiscalizo, concordando com a palavrinha eu, assim como o pronome relativo que faz, tá? Então, resumindo, o que apareceu como sujeito exige que o verbo concorde com o antecedente. O quem apareceu como sujeito, duas possibilidades. O verbo pode concordar com o antecedente ou com o próprio quem na terceira pessoa. Combinado? Esse uso com o quem, o verbo concordando, né, com o quem na terceira pessoa, ele hoje é até mais empregado, tá? Do que o outro, tá bom? Então, veja bem, você deve ser o paciente que acredita ser o Google, é isso? Olha só que massa essa tirinha. Você deve ser o paciente que acredita ser o Google, é isso? Aí o médico tá lá, né? Segundo o diagnóstico que me passaram, o seu caso é irreversível. Seu caso é irreversível, né? Aí ele foi lá e disse, você quis dizer irreversível, né? Assim como o Google faria, né? Então, olha só, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Olha essa primeira situação. Você deve ser o paciente que acredita. Tá vendo? Esse que, ele só pode, toda vez que ele for usado como sujeito, olha, você deve ser o paciente o qual acredita. Lara, ele é pronome relativo. Então, esse verbo que está aqui, ó, ele vai ter que concordar com o termo antecedente. O termo antecedente é a palavra paciente, tá? No lugar de paciente, eu poderia falar ele, né? Então, ó, ele acredita, tá vendo? Tá certinho. A concordância aqui tá perfeita, ó. Você deve ser o paciente que acredita ser o Google, é isso? Porque com o que eu sempre concordo com o antecedente, tá? Segundo o diagnóstico que me passaram, ó, segundo o diagnóstico, o qual me passaram. Então, ó, aqui o que não é sujeito, tá? O que não está funcionando como sujeito. Olha a diferença. Se eu pegar a palavra paciente e colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó. O paciente acredita ser o Google. Tá vendo? Então, o que é sujeito. Olha nesse caso. Segundo o diagnóstico que me passaram, ou seja, eles me passaram o que? O diagnóstico. Esse que, ele está substituindo a palavra diagnóstico, que está antes dele, tá? Mas o verbo não concorda com o que. Tá? Por que não concorda com o quê? Porque tem um sujeito aqui que é um sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Tá bom? Eles me passaram. O seu caso é irreversível. Tá vendo? Eles me passaram o quê? O seu caso. O que está funcionando como objeto direto. Tá bom? Então, não faz a concordância. Agora, veja bem. Olha esse caso aqui. Vou pagar tudo só para te mostrar uma coisinha aqui. Lara, você falou que o quem, ele sempre usa a preposição. Por que você utilizou essas expressões todas aí e o quem está aparecendo aqui nesses dois casos sem a preposição? Porque ele está funcionando como sujeito. E o sujeito nunca é preposicionado, tá? O sujeito nunca é preposicionado. Olha, eu poderia falar assim, ó, eu fiscaliza? Não, não dá. Mas o quem aqui é como se eu falasse, ele fiscaliza esses pedidos. O quem está representando uma pessoa, que no caso seria a terceira. Está fazendo o papel do sujeito. Não pode ter preposição. Aqui também, ó, sou eu quem fiscalizo. É como se eu dissesse, né, substituindo pelo termo anterior, eu fiscalizo. Então, ele também faz papel de sujeito. Por isso, não pode ser preposicionado. Tá bom? Então, estão aí os casinhos em que o quem não pode ser preposicionado, ou seja, quando ele for sujeito na oração. Ok? Mas vamos lá, tem mais coisa aqui pra gente. Quando o seu sujeito simples for a expressão um dos que, dentro do sujeito simples existe a expressão um dos que. Olha, nesse caso, toma cuidado para você não errar. Por quê? Porque aqui, ó, tanto o seu verbo pode ficar no singular ou no plural. Querendo errar vai ser difícil, tá? É claro que aqui, nesse caso, existe uma construção dominante. Eu vou falar para você qual é. Mas, singular e plural, as duas formas são aceitas, tá bom? Exemplo, você é um dos que mais estudam, tá? Quando você usa essa expressão, você é um dos que, usou essa expressão, um dos que, dentro do sujeito,
o seu verbo vai para o plural. Essa é a forma dominante. Por quê? Porque quando eu falo você é um dos que, parece que tem um grupo aqui, né? Eu estou colocando você em relação a um grupo aqui, tá vendo? Então, o verbo vai para o plural. Lara, mas se eu quiser concordar com o número 1, pode. E aí o verbo fica no singular. Você também pode falar, você é um dos que mais estuda. Pode. Quando você quer enfatizar, por exemplo, uma pessoa só. Também estaria correto, tá? Outro exemplo. Ele é um dos colegas que mais me apoiaram. Usou um dos que, ó, usou um dos que, mesmo estando separadinho assim, você tá vendo a expressão dos que aqui? Porque isso eles fazem para pegar o aluno? Não tem problema, singular ou plural, tá? Ele é um dos colegas, você tá vendo um e outros colegas que mais me apoiaram. Então, vou jogar esse verbo como? Vou jogar esse verbo no plural, tá? Lara, a forma dominante é. Mas se eu quiser jogar no singular concordando com um aqui, para destacar esse um colega que me apoiou, você também pode, também é considerado como certo. Tá bom? Último exemplo. A professora foi uma das pessoas que, tá vendo? Ó? Ela foi uma das que, é o mesmo que eu falasse uma das que. Então, assim, tem sujeito simples, tem a expressão dos que, tanto faz singular quanto plural, sendo que a preferência é do plural, tá? Ela foi uma das pessoas que me incentivaram ou que me incentivou. Se eu quiser destacar a professora, eu vou falar incentivou. Ah, eu quero destacar o papel dela ali, né? Aí eu coloco o verbo no singular. Se eu não quero fazer esse destaque, pronto, jogo no plural, ok? Beleza, outra situação. Olha, essa situação, ela acontece quando você tem um sujeito, tá? Esse sujeito também vai ser um sujeito simples, mas esse sujeito acontece com a expressão, com o pronome qual, e esse pronome qual, ou o pronome quais, ele acontece seguido do pronome pessoal do caso reto, nós ou vós, tá? Então, quando você tiver essa expressão aqui, ó, qual de nós? Ou então, quais de nós? Ou então, qual de vós? Ou então, quais de vós? Quando você tem essas expressões, como é que você vai lidar? Muito fácil. Você só vai bater o olho na palavrinha qual aqui, ó. Se essa palavra for qual, não tem jeito. É verbo no singular. Não tem conversa, tá? Olha esse exemplo aqui que eu separei, ó. Vamos ver qual de nós dois consegue fazer o outro mais feliz? Vamos ver qual de nós dois. Tá vendo aqui tem essa expressão qual de nós que eu acabei de falar? Beleza, é uma coisa da linguagem corrente, tá? Só que assim, como é que eu coloco o verbo? É conseguem fazer ou consegue fazer? Porque somos nós dois, professora. Consegue, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a expressão qual de nós foi usada com o qual no singular. Então, não tem conversa. Qual de nós comprará o carro? Está no singular? Está. Pronto. Joga o verbo concordando na terceira pessoa no singular. Tá bom? É como se eu falasse assim, uma pessoa só entre outras, né? Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quando você usa a expressão qual, mas essa expressão qual, ela aparece pluralizada, aí você tem duas opções. Ou você concorda com a palavra qual na terceira pessoa do plural, ou você concorda com o pronome de tratamento que está acompanhando o qual. Exemplo, eu falo assim com você, ó. Quais de nós, e apareceu no plural. Se apareceu no plural, duas possibilidades. Eu posso colocar o verbo concordando com a palavra quais, lembrando que quando ele concorda com o qual, ele fica na terceira pessoa, tá? Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos, vós viajareis, eles viajarão. Tá na terceira pessoa do plural, concordando com quais na terceira do plural. Vocês viram que aqui, ó, eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. O verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o qual, que também representa a terceira pessoa do singular. Colocou no plural, o qual é terceira pessoa do plural, tá? Se eu concordar com ele, meu verbo também fica na terceira pessoa do plural. Agora presta atenção. Se eu usar a expressão quais, eu posso concordar com quais na terceira, ou, se eu quiser, eu posso concordar com o pronome pessoal do caso reto, tá? É uma forma menos utilizada, sem sombra de dúvida, mas ela também é possível. Então, eu poderia falar, quais de nós viajaremos? Tá? Essa situação também é possível, eu também poderia fazer isso aí. Então, vamos resumir? Eu gosto muito de resumir. Vamos lá. Ó, vamos ver se você entendeu tudo aqui. Apareceu um sujeito, apareceu. Esse sujeito, ele está sendo formado
tá? Pela expressão qual de nós, quais de nós, qual de vós ou quais de vós. E aí, a única coisa que eu quero ver é como a palavra qual se mostrou. Se a palavra qual se mostra, tá? A palavra qual, ela se mostra como uma forma de singular, automaticamente meu verbo só pode ficar no singular. Se a palavra qual aparecer como quais no plural, eu posso jogar o verbo para concordar com o quais na terceira pessoa, ou eu faço a concordância com o pronome que está acompanhando o quais ali. Ok? E no caso de baixo, a gente viu que está certinho, né? O qual apareceu no singular, por isso a gente disse consegue e não consegue. Combinado? Tranquilo demais. Vocês estão vendo que é uma coisa do dia a dia? Vocês estão vendo que é um negócio que a gente usa, né? A gente usa essas expressões. Então, assim, não tem como, né? A gente não dominar. Isso aqui, a gente já falou sobre isso. Eu já expliquei sobre isso para vocês na aula de verbos, tá? Eu só vou dar uma retomada, mas isso aqui vocês já estão, ó, finos nisso aqui, que são as vozes verbais, tá? Aqui nós vamos olhar sobre a ótica da concordância. O que que acontece? Quando você tem um verbo mais a partícula se, você já sabe, a partícula se, ela vai poder funcionar como partícula apassivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. Não é assim? Beleza, apareceu o verbo mais se, partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Ok. Como fica a concordância, Lara? A concordância vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos lá, vou pegar a canetinha, tá? Olha aqui, ó. Veja bem, não me abandone, hein? Cola aqui, que esse negócio é importante. Olha só. Alugam-se casas. Será que tá certo? O verbo tá aqui, alugam. Esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Se o verbo é transitivo direto, realmente o se é uma partícula apassivadora, vocês se lembram dessa aula, né? E o elemento que aparece ao lado do se é o meu sujeito passivo. Vou te provar que ele é o sujeito passivo, tanto é que eu posso falar casas são alugadas, elas sofrem a ação de se alugar. Então, como o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, se o meu sujeito está no plural, meu verbo também está no plural. Tá? Eu poderia, no lugar de casas, colocar a palavra elas, né? Então, alugam-se elas, elas são alugadas. Verbo na terceira pessoa do plural, concordando com casas na terceira pessoa do plural. Agora, quando se ele se encontra com um verbo transitivo indireto, vamos lembrar? Ó, quando ele se encontra com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo ou com o verbo de ligação, o se funciona como índice de indeterminação. E aí, se o índice é de indeterminação, meu sujeito está indeterminado, o verbo não tem com quem concordar. Tá vendo? O verbo não concorda sempre com o sujeito a que se refere? Não é sempre assim? Não, eles só andam colados? Beleza. Então, se eu não sei quem é esse sujeito, que ele está indeterminado, é verbo na terceira pessoa do singular. Então, olha só, precisa-se de empregados com prática. Quem precisa, precisa de algo ou de alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, mas a partícula se, o se é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, eu sei que meu sujeito está indeterminado. Se meu sujeito está indeterminado, bebê, deixa eu te contar, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Fica na terceira do singular. Então, é isso. Se o se for apassivador, o verbo concorda com o sujeito. Claro, teria jeito de ser aluga-se casa? Sim. Sim, porque se o sujeito estivesse no singular, o verbo iria concordar com ele, tá? Claro, existe alguma possibilidade de ser precisa ou sim de empregados? Nenhuma. Porque quando você tem transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, mais a partícula se, ó, essa partícula está funcionando como índice de determinação. E aí, o verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Tá bom? É isso, gente, olha isso. Meu Deus, ai, não tô vendo isso. Eu vou tomar uma água, tá? Tomar até uma água. Porque eu não acredito num negócio desse. Olha isso. Vende-se uma cama com colchão. Gente, desculpa. Desculpa. Vende-se uma cama, um colchão de solteiro, uma bicicleta, uma geladeira e uma sanfona. Deu para entender a mensagem, né? Mas eu vou falar um negócio para você. Arrasou com o português nunca mais volta nessa casa aqui, né? Nunca mais. Ele tem medo de voltar lá e ser assassinado novamente, né? Então, deixa eu te contar. Tem um erro de concordância aqui? Tem vários erros aqui, tá? Na verdade, a gente não chama mais de erro, a gente chama de desvios linguísticos, tá? Tem vários desvios aqui. Então, olha só. Primeiro, é descobrir o que esse se está fazendo aqui, né? O verbo é vender. Quem vende, vende
algo. Tem gente que vem de gente também. O fato é que eu tenho um verbo transitivo direto, e quando o verbo transitivo direto aparece associado à partícula se, eu já sei. A partícula se é uma partícula apassivadora. E se o se for uma partícula apassivadora, a gente acabou de falar. Quando ele é partícula apassivadora, ó, quem estiver ao lado dele vai ser sujeito. Então, deixa eu te contar. Tudo isso aqui, meus queridos, ó, tudo isso aqui, ó, um colchão de sorteiro, uma bicicleta, uma geladeira e uma sanfona, tudo isso aqui é sujeito, sujeito passivo. Todas essas coisas serão vendidas, elas sofrem a ação de serem vendidas. Então, deixa eu te contar. Esse sujeito é um sujeito composto. Se eu quisesse colocar um pronome aí, eu teria que colocar o pronome pessoal, no caso reto, eles, tá? Então, se eu dissesse para você, vendisse eles, estaria errado, não estaria? Porque o sujeito seria a palavrinha eles, na terceira pessoa do plural, e o verbo ia ficar no singular. Então, para estar certo aqui, ele teria que ter colocado um M aqui, ó. Teria que ser vendem-se eles, ou seja, vendem-se colchão, bicicleta, geladeira, sanfona, tá bom? Porque todas essas coisas são vendidas, ok? Então tem várias, colchão é colchão, eu acredito, né? Opa, a cama ficou de fora, meu Deus do céu, ó, deixei a cama de fora. Também a cama seria parte do sujeito, ok? É, meu amigo, é duro. Sujeito simples sendo um pronome de tratamento. Pode acontecer isso, Lara? Claro que pode acontecer. Seu sujeito simples pode ser um pronome de tratamento. E aí, Lara, eu faço o quê? Vossa Excelência, Vossa Magnificência, tá? Vossa Reverendíssima, Vossa Senhoria. Se o meu sujeito for um pronome de tratamento, Vossa Excelência já assinou o tratado? Vossa Senhoria se enganou. Vossa Senhoria se enganaram. Meus amigos, se o sujeito for um pronome de tratamento, vocês sabem que pronome de tratamento é pronome pessoal. E pronomes pessoais, né? Aqui no caso, enquanto pronome pessoal de tratamento, ele é um pronome de segunda pessoa. Pronome de tratamento, ele é sempre de segunda pessoa. Só que o que está acontecendo aqui, ó? Eu assinei, tu assinaste, ele assinou. O verbo não está na segunda. O verbo está na terceira pessoa do singular, tá? Vossa Senhoria se enganou, eu me enganei, tu te enganaste, ele se enganou. O verbo está na terceira pessoa do singular de novo. Vossas Senhorias, é o mesmo que eu dissesse, elas se enganaram, tá vendo? O verbo está na terceira pessoa do plural. Essa aqui está na segunda pessoa também, mas é a segunda pessoa do plural, essa aqui, ó. Essa aqui é plural. Essas duas aqui são segundas pessoas do singular. Então, deixa eu te contar. Apareceu um sujeito, ele é pronome de tratamento? Esquece que ele é um pronome de segunda pessoa. No Brasil, nós fazemos a concordância com ele com o verbo na terceira, tá? Então, se o seu sujeito for um pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa. Ah, Laura, mas eu ouvi falar que o pronome de tratamento é um pronome de segunda pessoa. Eu sei, bebê, mas deixa eu te contar, isso não vai valer no Brasil. O verbo vai concordar na terceira pessoa, ok? Esse meme aqui, ó, ele rodou o Brasil inteiro, né? Olha só, quando reclamam do que eu posto, né? Aí o João Paulo, olha como é que escreve o João dele. O João Paulo foi e postou o seguinte: deposita R$ 500 para mim, olha o mim dele com ele, tá? Para mim, que posto o que a Vossa Excelência deseja. Certamente ele postou alguma coisa, né? E o pessoal, ó, lenha nele, né? Aí ele foi lá e falou, deposita 500 para mim que eu posto o que Vossa Excelência deseja. Repara que mesmo tendo assassinado o português, né? Com certeza, não vou falar com certeza, mas grandes chances de o nome dele não ser escrito assim. Deposita R$ 500 para mim, toda chance disso aqui tá errado, está errado. É um coloquialismo, né? Que posto o que, só Jesus voltando, olha o tanto que ele abreviou isso aqui, o que a Vossa Excelência, com todos esses desvios linguísticos que ele cometeu, ele não errou a concordância, tá? Vossa Excelência é um pronome de tratamento, é o sujeito do verbo desejar, apesar de ser um pronome de segunda pessoa, tá? Mesmo assim, ele vai concordar com o verbo na terceira pessoa. Eu desejo, tu desejas, ele deseja. Então, apesar dos pesares, JP não errou a concordância. É brincadeira, hein? Pois é, ó, acabou, tá? Agora nós vamos falar de pessoas composto. Como assim? Agora nós vamos falar do sujeito composto, né? Não é esse composto da Shell, da Petrobras e do Ipiranga, né? Mas isso aqui é só uma brincadeira
para realmente você gravar e perceber que agora a realidade é outra. No sujeito simples, você tem apenas um núcleo, né? Então, Bárbara saiu. Quem saiu? Bárbara. Bárbara é um sujeito simples. Tudo que a gente falou foi sobre sujeito simples. Se eu digo Romeu e Julieta dançaram a noite inteira. Romeu é um núcleo, Julieta é outra, e agora eu tenho um sujeito composto, tá bom? As regras de sujeitos compostos são diferentes das regras de sujeito simples. Ok? Então a gente começa a falar sobre elas agora. Cola aqui, não me abandona, hein? Olha isso. Olha isso aqui, gente, muito tranquilo, tá? Você viu o sujeito simples aqui, agora para você vai ficar muito fácil. Olha só, você tem um sujeito composto, e esse sujeito composto, ele é anteposto, ou seja, ele apareceu antes do verbo. Exemplo, o dólar e o euro inflacionaram o real. Qual que é o verbo? Inflacionaram. Quem é o sujeito? O dólar e o euro. Tá vendo? Quem são os núcleos do sujeito? A palavra dólar é um núcleo, a palavra euro é outro núcleo. Então, você tem um sujeito composto por dois núcleos aqui. Ele já é um sujeito composto. O verbo está aqui. Quando o seu sujeito ele está antes do verbo, nós falamos que ele é um sujeito anteposto. E toda vez que o sujeito composto é anteposto, o seu verbo automaticamente fica no plural. Tá bom? É o mesmo, o dólar e o eu, se pudesse ser substituído por um pronome pessoal, eu colocaria eles no lugar, né? Mas, Lara, eles aí o sujeito fica simples, exatamente. Então, eu teria que falar assim, ó, ele e ele, né? Ele e ele. O dólar poderia ser substituído pelo pronome ele, euro pelo pronome ele, e aí eu teria dois núcleos, né? Eu teria dois núcleos, e aí sim eu iria entender o que é um sujeito composto, tá bom? O sujeito composto tem mais de um núcleo, e se ele estiver anteposto, o verbo automaticamente fica no plural. Por isso que eu falo Romeu e Julieta dançaram, tá? Patrícia e Daniele saíram, tá bom? Sempre que o sujeito composto for anteposto. Lara, vem cá, eu fiquei sabendo que dá para colocar o sujeito depois do verbo. Sim, é uma topicalização que a gente faz, é um destaque que a gente dá para o sujeito. Não tem problema, só que isso muda a concordância, tá? Se você colocar o verbo primeiro e depois colocar o sujeito, como eu fiz aqui, ó, chegaram o diretor e o professor, tá vendo? Ó, tem dois núcleos, ó. Primeiro núcleo, segundo núcleo é sujeito composto. Só que o sujeito está depois do verbo. É o que nós chamamos de sujeito pós-posto. Se isso acontecer, você tem duas possibilidades. Ou você joga o verbo no plural, que já é a regra geral, né, com o sujeito composto, ou você joga o verbo geral, que ele o verbo na regra geral, que ele chegou o diretor, mas o professor chegou também, tá? Ou então, você faz o que nós chamamos de concordância atrativa. Você só concorda com o núcleo mais próximo, tá? Então, chegou o diretor e o professor, você só concorda com o diretor. Você não quer chamar atenção para a palavra professor, você quer chamar atenção para a chegada do diretor, tá? E aí, você coloca isso aí como uma concordância atrativa, você jogaria o verbo na terceira pessoa do singular, porque esse núcleo está na terceira pessoa do singular. No lugar dele, eu poderia colocar a palavra ele, tá bom? Então é isso. Vamos apagar tudo e ver se a gente entendeu? Vamos lá? Mete a borracha sem dó. Ih, adoro. Ó, vamos lá, vamos ver se você entendeu isso aqui. Olha só, eu tenho um sujeito composto. Tem dois núcleos, Romeu e Julieta. Antes do verbo, verbo no plural. Dançaram, fizeram, amaram, compraram, tá? Viram. É assim. Se eu tenho um sujeito composto e esse sujeito composto veio depois do verbo, duas possibilidades. Ou eu jogo o verbo no plural, ou eu concordo com o núcleo mais próximo. E isso pode levar o meu verbo a ficar no singular, tá bom? Uma outra possibilidade é quando você tem sujeito composto, tá? E os núcleos desse sujeito composto, por exemplo, eu falo assim, ó, medo e terror. A palavra medo é um núcleo e a palavra terror é outro núcleo. Então, é um sujeito composto, tá? Como é um sujeito composto anteposto, eu já sei que meu verbo pode ir para o plural, tá? Porque eu acabei de estudar isso aqui, ó. Isso aqui que a gente estudou, ó, de sujeito composto anteposto e para o plural, isso é regra geral, tá? Isso aqui que eu te falei, já é uma concordância atrativa, já é uma coisa mais específica. Então, ó, eu tenho medo e temor. É um sujeito composto. Está antes do verbo? Verbo no plural já está certo de qualquer jeito, tá? Só que a gramática aceita a seguinte situação. A palavra medo e a palavra temor não são muito próximas. Elas não são um sinônimo imperfeito, né? Elas não são muito próximas, são. Então, quando você tem núcleos sinônimos, você pode considerar que esse núcleo seja um só
E aí, você também poderia usar esse verbo no singular, se você quisesse, tá? Então, quando você tem sujeitos compostos por núcleos sinônimos, tanto faz singular quanto plural, tá bom? Tanto faz, as duas formas estariam certas. Combinado? Lara, e quando eu falo um tanto de coisa, o sujeito é composto, eu falo um tanto de coisa, e no final eu resumo, aí é verbo no singular, tá bom? Exemplo, ó, exemplo, eu uso as palavras tudo, nada, alguém, ninguém. Eu uso muito essas palavras para fazer o quê? Para resumir um monte de coisa que eu falei anteriormente. Se isso acontecer, é verbo no singular, porque aí o verbo concorda com essas palavras que são realmente núcleos resumitivos. Exemplo, sapato, calça, camisa, meia. Eu tenho 4 núcleos. Esse sujeito é composto. Ele está antes do verbo. Teoricamente, sujeito composto anteposto, verbo no plural. Só que acontece que eu vim e falei a palavra tudo. Sapato, calça, camisa e meia. Aí você vem aqui e coloca 2 pontos, ó. 2 pontos. Tudo estava no lugar. Na verdade, o verbo vai concordar com o elemento resumitivo, tá? Andréia, Eduardo, Marcos, Rogério, ninguém veio à festa. Tá vendo? Aí eu falo veio, por quê? Porque eu estou concordando com ninguém. Ok? Muito tranquilo também. Tem um outro que também é muito fácil, que é quando você tem um sujeito composto, mas ele é composto por gradação. Quando eu falo assim, ó, ele é composto, né? E é por gradação, e aí tanto faz, verbo no singular quanto no plural. Por exemplo, eu falo assim, ó, um sussurro, uma fala, um grito, né? Eu posso aqui entender 2 situações. Veja bem. Como eu tenho um núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, meu verbo, no plural, ele já pode ficar de qualquer jeito, porque é sujeito, composto, anteposto. No plural, ele já está. Mas se eu quiser, eu posso fazer o que nós chamamos de concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Tá bom? Vocês estão vendo que é uma situação igual àquela anterior que eu mostrei para vocês, né? Só que com o sujeito pós-posto. Lembra que com o sujeito pós-posto você pode concordar o verbo no plural ou concordar atrativamente com o mais próximo, no singular? É a mesma coisa aqui, tá? É a mesma coisa aqui. Você pode usar no plural, porque é a regra geral, mas você pode fazer a concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Gente, você sabe o que eles estão fazendo para tentar pegar os alunos? Mas pegar meu aluno, meu amigo, não tem jeito. Eles são espertos. O que que acontece? Eles estão colocando esse núcleo aqui, ó, no plural. Esse aqui. Aí, eles perguntam se tanto faz o singular quanto o plural. Tá? Então, o aluno vem aqui e fala assim, um sussurro, uma fala, gritos, teria ou teriam resolvido. Aí, só pode ser plural. Se essa palavra aqui fosse gritos no plural, por quê? Porque se eu quisesse concordar todo mundo no plural, estaria certo, regra geral, mas se eu quisesse fazer a concordância atrativa, igual eu fiz aqui, ó, com o núcleo mais próximo, eu ia achar uma palavra plural, gritos. Então, eu teria que colocar o verbo no plural. Tá vendo? Então, cuidado com isso aí. Essa palavra que está mais próxima do verbo aí, ela tem que estar no singular para você ter a chance de fazer a dupla concordância. Ok? É isso. O verbo concorda no plural ou com a pessoa que tiver prevalência. Ah, tá. Isso aqui é uma outra regrinha que eu quero chamar a atenção de vocês para ela, tá? Isso aqui é uma outra situação para a qual eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. Eu tenho um sujeito composto. Qual é, Lara? Ó, núcleos. Eu, tu e ele. Eu tenho 3 núcleos diferentes aqui. Então, esse sujeito é composto. Verbo no plural já está autorizado. Já sei que o verbo vai estar no plural. Tudo certo. Qual que é o problema? Ninguém está questionando se é plural ou se é singular, porque é sujeito, composto ou anteposto, tá? O problema é que eu tenho 3 núcleos com pessoas gramaticais diferentes. Eu tenho eu sou a primeira pessoa. Tu é a segunda pessoa. Ele é a terceira pessoa. Eu sei que o verbo vai para o plural, mas ele vai em qual pessoa? Então, quem vai prevalecer é sempre a menor pessoa em relação à maior. Então, ó, se eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, é a primeira que tem preferência. Então, meu verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Eu comprei, tu compra, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, tá vendo? Então, ele fica na primeira pessoa do plural, tá certo? Se eu colocasse, Lara, tu e ele, ó, tu e ele é sujeito composto do mesmo jeito. É anteposto? É verbo no plural. É verbo no plural, isso aí não tem questionamento. Só que eu quero saber se é na segunda pessoa ou se é na terceira. Este caso é especial porque você vive no Brasil. A preferência aqui seria da segunda pessoa, tá? Porque não é a pessoa de menor número,
A segunda pessoa é de menor número. Então, se eu quiser, eu posso colocar o verbo na segunda do plural, como eu coloquei aqui. Eu posso, mas não é a preferência, tá? A preferência absoluta é que você concorde com o verbo na terceira pessoa. É mais ou menos como aquele caso do sujeito simples, quando você tem um verbo, quando você tem um sujeito que é um pronome de tratamento, né? O pronome de tratamento é de segunda, mas no Brasil a gente faz a flexão com o verbo na terceira, tá bom? Então, pessoas gramaticais diferentes, a preferência é da menor pessoa. Só que se essa menor pessoa for a segunda, tá? No Brasil, a gente acaba usando mais a terceira, tá bom? É isso. Agora, veja bem, eu ainda tenho sujeito composto, aqui já tá, né? Na verdade, é a mesma situação, já acabei colocando aqui para vocês 2 vezes, tá? Mas é exatamente essa situação que eu acabei de falar. Ó, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. É composto? É, verbo no plural. E é anteposto. Com quem que eu vou concordar? Com a primeira pessoa. Então, meu verbo fica na primeira do plural. Tá certo? Agora, tu e ele, sujeito composto. Anteposto, verbo no plural, tá? Como tu é a menor pessoa, eu posso concordar com tu, mas a preferência é realmente da terceira pessoa. No Brasil é, tá? Portugal não, ok? Beleza, olha só. Eu agora vou mostrar para você um sujeito que ele é diferente, tá? Eu vou te falar de uma coisa que cai demais. São sujeitos compostos ligados por ou então ligados por nem. Você tem que ter muita atenção, porque aqui agora esse negócio cai demais. Eu quero que você faça uma marcação aí, tá? Porque esse negócio assim, ó, ultra, mega, hiper é cobrado. Vou até ficar grandona aqui para você não sair daí, hein? Tô de olho em você. Olha só. Esse sujeito composto, ele tem núcleos ligados ou por nem, ou por nem. Só que você tem que prestar atenção ao sentido dessas palavras. Por exemplo, João ou Jonas será o presidente do clube. Repara, eu tenho 2 núcleos diferentes, tá? O primeiro núcleo é João, o segundo núcleo é Jonas, então é um sujeito composto. É anteposto, Lara, verbo no plural. Por que eu não posso pensar assim imediatamente? Porque a palavra ou aqui está dando ideia de exclusão. Não tem como ter 2 presidentes do clube. Eu posso ter um presidente e um vice, mas presidente é um só. Então, se a palavra ou estiver dando ideia de exclusão, seu verbo fica no singular, tá? Mas pode acontecer que a palavra ou não dá ideia de exclusão, dá ideia de inclusão. Aí seu verbo fica no plural. Por exemplo, ó, laranja ou maçã fazem bem à saúde. Núcleos. Eu tenho aqui um núcleo que é laranja, eu tenho um núcleo que é maçã, então eu tenho um sujeito que é composto. Lara, tá composto e anteposto? É verbo no plural. Calma lá. Analise a palavra ou. Se a palavra ou estiver dando ideia de exclusão, verbo no singular. Mas aqui ela não dá. Laranja ou maçã fazem bem à saúde? Semanticamente é onde eu te falo. É semântica que vira o jogo, não é regra. É semântica que vira o jogo, tá? Então, escuta. Laranja ou maçã fazem bem à saúde? As duas fazem bem à saúde. As duas fazem bem à saúde. Eu usei o ou, mas a ideia não é de exclusão, é uma ideia de inclusão. Ambas fazem. Então, meu verbo fica no plural. Ok? É assim. Se aparecer a palavra ou a palavra nem, você vai analisar desse jeitinho aí, tá? E você vai acertar. Tá bom? Por exemplo, se eu coloco aqui para você laranja ou maçã, se eu coloco aqui pirulito ou bombom, fazem bem à saúde? Você vai falar, Lara, nenhum dos dois fazem bem à saúde, tá? Mas você vai concordar comigo que eles não estão dando ideia de exclusão. E aí, seu verbo teria que ficar no plural. Tá bom? É isso. Olha só, tem mais coisa aqui pra gente, hein? Não vai sair daí agora. Você está quase vencendo uma parte importante do seu edital, que é concordância verbal. Olha só, nós vimos agora há pouco que quando você tem sujeitos compostos por sinônimos, né? Você pode jogar no plural ou no singular. Quando você tem sujeito composto por verbos, e esses verbos são antônimos, por exemplo, ganhar e perder, subir e descer, amar e odiar, falar e escrever. Quando você tem essas ideias antonímicas, tá? Você vai olhar o seguinte, olha só. Amar e odiar fazem parte do ser humano. Repara que esses verbos, eles são verbos, eles estão no infinitivo, mas é como se eles estivessem fazendo um papel de um substantivo. É aquilo que eu falei com vocês lá na aula de verbo, formas nominais do verbo. Quando o verbo está no infinitivo, ele corresponde a um substantivo. É como se eu falasse o amor e o ódio fazem parte do ser humano.
tá? Então, verbos antônimos, eles vão jogar o seu verbo no plural. Por quê? Porque eu tenho dois núcleos, é um sujeito composto, é anteposto, meu verbo fica no plural. Agora, veja, olá, e se eu colocasse assim, ó, ou falar e escrever, ou odiar e escrever, é a mesma coisa, não muda nada. Só que aqui fica um pouco mais claro, tá? Que quando vem precedido de artigo, fica um pouco mais claro para você o papel de substantivo que ele está exercendo ali, tá? É a falha escrita bem revelam sua cultura, tá vendo? É sujeito, é composto, é anteposto, verbo no plural, mesmo sendo sujeitos antônimos, sendo verbos antônimos, tá? Agora, presta atenção, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Caminhar e correr faz bem à saúde. Você fala, Lara, aí, ó, tá vendo? Eu não vou aceitar. Ué, você falou que quando os verbos estão no infinitivo, se eles forem antônimos, eu vou usar o verbo no plural? Que negócio é esse? Caminhar é antônimo de correr, bebê? Não é. E se eu tivesse colocado parar e correr? Se fosse parar e correr, a situação seria outra, tá bom? Mas não é. Caminhar e correr, primeiro, não são verbos antônimos. Outra coisa, por que o verbo aqui está no singular? Ele está no singular porque caminhar e correr está fazendo o papel, ó, vou colocar aqui no lugar, é um conteúdo que a gente também vai estudar, tá? Ó, está fazendo o papel da palavrinha o quê? Isso. É como se eu falasse, isso faz bem à saúde, tá bom? É como se eu falasse, isso faz bem à saúde, caminhar e correr. Isso faz bem à saúde. Claro, mas aqui em cima, ó, eu não poderia falar amar e odiar. Isso faz parte do ser humano? Eu não poderia fazer assim? O que acontece? O que acontece é que só é considerado, tá? O sujeito composto para jogar seu verbo no plural se os núcleos forem antônimos, tá? Quando os núcleos não são antônimos, por mais que eles sejam parecidos, a situação não é a mesma, ok? Então, se você tem verbos no infinitivo com núcleos antônimos, joga o verbo no plural, tá certo? Se tiver artigo, é do mesmo jeito. Agora, você tem verbos no infinitivo, e esses verbos ali, eles não são antônimos. Aí, realmente, eles estão fazendo papel de sujeito oracional. Caminhar e correr faz bem à saúde, ou seja, isso faz bem à saúde. São duas orações, tá? É um conteúdo que a gente vai estudar. Aí sim, seu verbo fica no singular. Olha isso aqui que eu trouxe para você. Olha que querido esse menininho, né? Mas olha só esta mensagem. Ser moça é fácil. Difícil é ser virgem. Olha isso, gente. Na verdade, ele quis dizer o quê? Ser moça é fácil. Difícil é ser virgem, né? Olha, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar o seguinte. Você tem essa expressão ser moça, tá vendo? Ser moça, que está funcionando como sujeito do verbo é. Então, eu vou te dar um macete aqui agora. É a expressão o que é que. Toda vez que você usar a expressão o que é que, você vai encontrar sujeito. Olha aqui, ó. O que é que faz bem à saúde? Tá? O que é que faz bem à saúde? Lara, eu consigo fazer isso aqui em cima também, mas você não vai fazer, porque os verbos são antônimos, é caso especial. Tá? Olha só, o que é que é fácil? Ser moça. Então, isso aqui, ó, é sujeito, tá? Portanto, esse verbo meu vai ficar no singular. Olha outra situação. Difícil é ser virgem. Ser virgem, tá? É sujeito também. O que é difícil? Ser virgem. Então, ser virgem é um sujeito oracional, é um sujeito oracional porque tem um verbo dentro dele, tá? E aí, realmente, essa expressão é difícil vai ficar no singular, tá bom? Tranquilo demais também, tá? E agora eu quero te mostrar uma outra expressão que também causa dúvida. Vocês viram agora, né? A gente colocou os sujeitos compostos formados por ou por nem, né? E aqui a gente já viu formados por um dos que, né? Que tanto faz singular quanto plural. Lá, se tiver um dos que, singular ou plural. Se tiver ou nem, aí você tem que analisar o sentido. E se tiver um e outro, ou então nenhum nem outro, o que eu faço? Essa aqui você não erra. Olha a cara do Mr. D para você. Gente, esse cara é fantástico. Olha só, olha a cara dele para você. Essa aqui não dá para você errar de jeito nenhum. Apareceu um e outro, apareceu nenhum nem outro, tanto faz singular quanto plural, tá? Um e outro aluno será punido.
um e outro aluno serão punidos. Então, apareceu a expressão um e outro, tanto faz. Pode ser singular, pode ser plural, tá tudo aqui, tá? Agora, se for a expressão nenhum nem outro, repara que a expressão um e outro, ela dá ideia de adição. Nenhum nem outro também dá ideia de adição, tá? Só que o que acontece? Você pode usar, como eu acabei de falar, o verbo no singular ou no plural. Claro, por que eu não estou entendendo? Se a ideia de adição não deveria ser só plural, é aquela ideia, ó. Se você tem dois núcleos, você tem um núcleo, né, que é um aluno e o outro é outro aluno, você tem um núcleo que é um aluno e o outro núcleo que é outro aluno, você tem um sujeito composto. Sujeito composto anteposto, verbo no plural. Então, isso aqui já estaria certo de qualquer jeito. Só que aqui você está fazendo concordância atrativa com o núcleo mais próximo. Que, na verdade, não é bem isso, sabe? As pessoas falam isso, mas, na verdade, eu vou te falar uma coisa que é bem mais simples. Ó, olha isso aqui, como é que é bem mais fácil. Olha só. Olha o que eu quero que você grave, tá? Uma coisa é a regra, outra coisa é o que você realmente tem que fazer para você acertar. Deixa eu te mostrar. Ó, apareceu a expressão um e outro, apareceu a expressão nenhum nem outro, eu já sei. Pode ser singular e pode ser plural. Os dois estão corretos, tá bom? Agora vamos entender. O que acontece? Lembra da expressão um, dois, que? Você pode usar no singular ou no plural, por quê? Porque ela dá a ideia de plural, mas você pode concordar com o número um. É a mesma coisa aqui. Um e outro aluno indisciplinado, se você falar será punido, você está focando em um aluno. Se você fala um e outro aluno indisciplinados, faltou o S, ó, indisciplinados serão punidos, esse verbo fica no plural? Fica, mas concordando com a ideia toda, tá? Os dois alunos indisciplinados serão punidos, os três, né? Os quatro, enfim, quantos você estiver se referindo, mas aqui no caso são dois. Um e outro aluno indisciplinado serão punidos. Você está concordando com a ideia de plural. Então, tanto a expressão dos que aceita singular quanto plural, quanto a expressão um e outro aceita singular plural. Por quê? Porque se você quiser concordar com um para enfatizar aquela ideia, você consegue jogar singular. O plural já está na cara que está certo. São dois núcleos, tá? Antes do verbo. Olha essa outra. Nenhum nem outro atendeu. Tudo bem, estou focada no um, Mara. Pronto, verbo no singular. Nenhum nem outro atenderão. Quer dizer, os dois, né? Os dois me ignoraram, tá vendo? Os dois não atenderam. Então, realmente, o verbo pode ser no plural também. Porém, essa forma só alguns autores aceitam. Você acredita? No caso do nem, né? Como o nem, ele dá ideia de adição, mas ele nega. Quando eu falo nem, eu estou falando e não. Nem é a palavra e, mais a palavra não, né? Então eu falo nenhum, nem outro, né? Para mim, a ideia de plural é muito forte. É por isso que muitos autores aceitam o plural, tá? Mas quando você fala nenhum, nem outro, você pode realmente focar no um e aí jogar o seu verbo no singular é, inclusive, a forma preferencial. Tá bom? Agora, atenção, tô quase fechando. Vou só te passar alguns casinhos que são especiais. Por exemplo, isso aqui a gente já estudou, tá? Lá em oração sem sujeito. Quando você tem verbos impessoais, é o verbo ser, estar, fazer, né? Desculpa, são os verbos ser, estar e fazer. Ser isso mesmo. Esses ser, estar e fazer, indicando tempo decorrido, né? Indicando clima. Eles são verbos o quê? Impessoais, tá? São verbos impessoais. Quer dizer, como assim? São 2 horas. São 2 horas. Quem é o sujeito? Impessoal, não tem sujeito, né? Faz frio, não tem sujeito. E o verbo fazer pode acontecer de esse verbo aparecer indicando tempo decorrido, né? Faz 5 anos que eu não vivo aqui. Você já sabe também que é uma oração sem sujeito, é verbo no singular, tá? Então, quando você tem os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo decorrido ou indicando clima, não tem sujeito. Se não tem sujeito, meu amigo, não tem com quem concordar. É verbo na terceira do singular. Mesma coisa com o verbo haver no sentido de existir. Lembra dele? Existiam muitas mulheres e crianças. Tá vendo que ele tem o sentido de existir? Verbo haver no sentido de existir, impessoal. Também fica na terceira pessoa do singular. Sempre. Então, verbos que não têm sujeito sempre ficam com verbo na terceira pessoa do singular. Agora, olha essa observação aqui. Tem alguns verbinhos que, na verdade, caso especial do verbo dar, bater e soar. Esses verbos, normalmente, o que acontece com esses verbos? Ó, se trouxer o sujeito relógio, a concordância se fará com a palavra relógio.
Caso não apareça o sujeito relógio, aí você concorda com o número de horas, tá? Então, você pode concordar com a palavra relógio, com o verbo dar, bater e soar, tá? E aí você tem uma chance muito grande de ficar com esse verbo no singular, né? Esse verbo vai ficar no singular e se tiver o relógio. Se forem os relógios, fica no plural. Mas normalmente é o, tá? E se não aparecer relógio, você vai concordar com o número de horas. Exemplo, o relógio deu 5 horas. Tranquilo isso aqui. Isso é sujeito simples. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Acabou. Deram 5 horas. Por que eu vou falar deram 5 horas agora? Porque não apareceu a palavra relógio, tá vendo? Não apareceu. Aí eu sou obrigada a concordar com a palavra 5, tá? Que é um numeral. Ok? Relógio da matriz adjunta adverbial de lugar, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui eles fazem para te enganar, ó. Aqui é o relógio deu 5 horas. Ele praticou a ação. É sujeito simples, é verbo no singular. Agora, deram 5 horas no relógio da matriz. O relógio da matriz aqui não é sujeito, ele é um adjunto adverbial de lugar. Tá aqui anotadinho para você. Aí o verbo concorda com o número de horas, tá? Bem tranquilo. Bater, soar, mesma coisa. Apareceu o relógio? O relógio bateu 5 horas. Seria verbo no singular. Para, não apareceu o relógio. Então, batiam 5 horas, concordando com o número de horas. Soar. O relógio soou 16 horas, no singular. Não apareceu o relógio? Pronto, deram 16 horas. Deram 4 horas. É estranho, né? Mas é o certo. Tá bom? Então, dar, bater e soar. Apareceu o relógio? Concorda com o relógio. Não apareceu? Concorda com o número de horas. Tá certo? Beleza. Outra situação que eu quero mostrar para você que é uma situação atípica. Só acontece com o verbo parecer. Se cair o verbo parecer para você, ele é o único verbo do português que faz isso aqui que eu vou te contar. Se ele aparecer somado com o verbo no infinitivo, por exemplo, ó, os alunos parecem estar gostando da aula. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o verbo parecer e eu tenho aqui um verbo no infinitivo. Os alunos parecem estarem gostando da aula. Eu tenho o verbo parecer e eu continuo ter um verbo no infinitivo, tá? Um não está flexionado e o outro está flexionado. Isso aqui não tem nada a ver. Se for o verbo parecer e o verbo no infinitivo, tanto faz você pluralizar o verbo parecer como você pluralizar o verbo no infinitivo. Então, cuidado, porque isso cai. As duas estão certas. Os alunos parecem estar gostando da aula, é a forma preferencial, tá? O verbo parecer indo para o plural, o primeiro verbo indo para o plural, como normalmente a gente faz, tá? Mas também é certo. Os alunos parecem estarem gostando da aula, ok? Então, o verbo parecer mais o verbo no infinitivo, tanto faz. Parecem no plural, quanto parece e o outro verbo ficar pluralizado. Ok? Comemora! Você acabou de vencer um item grande do seu edital, tá? Nem foi tão difícil assim, tá? Nem morreu, viu? Agora já é aquela hora que você já conhece, né? Revisar conteúdo, resolver exercício, participar dos plantões, tá bom? Pra gente tirar isso de letra. Tô orgulhosa de você. Tô orgulhosa de você. Espero por você na próxima aula Concordância Nominal. Combinado? Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.